Graças a paz, irmãos, boa noite. Quero agradecer o grupo de louvor, obrigado. Satisfação estar aqui mais uma vez com os irmãos para compartilhar a palavra. Para mim é sempre uma alegria poder falar o tanto que esses ensinos do Rema mudou a minha vida, né? E como igreja, você acredito que já deve ter tido a oportunidade de ouvir vários ministros aqui subir. E todo ministro que sobe aqui, que vai falar sobre o Rema, ele te incentiva a fazer a matrícula. Amém? Então, esse ano nós temos algumas pessoas que vão estar formando aqui e você pode participar da formatura alegrando com os irmãos e fazer a sua matrícula. Amém? Eu tenho certeza, irmãos, que você não vai se arrepender. Os 2 anos que você passar ali sentado, você vai ouvir e aprender coisas preciosas sobre a palavra de Deus, que vai salvar a sua casa, amém? E até os seus parentes, aqueles que estão próximos a você, entende? Você vai ser alguém que vai com certeza multiplicar aquilo que Deus tem feito no nosso meio, amém? Irmãos, hoje eu quero, para encerrar esse assunto de vida de prosperidade, eu quero focar um pouco sobre a questão do dízimo, das ofertas, a questão de missões, para que nós possamos entender melhor sobre esse tema, amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Vida de prosperidade, como nós lemos aqui a confissão de fé, já seria uma ministração mais do que completa, né? Eu estou confessando algo bom sobre o que a palavra diz a meu respeito, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre os meus negócios, amém? Então, ao contrário do que muitos pensam, prosperidade não quer só dizer sobre dinheiro, né? São vários aspectos da vida que nos levam a ter a consciência de que eu sou próspero. Então, eu tenho que ser próspero sobre o meu corpo, o meu físico, eu preciso cuidar dele, amém? Afinal, somos templos do Espírito Santo. Eu preciso ser próspero cuidando da minha família, amando a minha esposa, amando meus filhos, amando meus pais, amém? Isso também é muito importante. Então, a prosperidade ela não começa no bolso, ela começa na alma. A partir do momento que eu entendo o que Jesus fez por mim, ele se entregou a fim de nos salvar. A obra redentora de Cristo nos trouxe essa prosperidade. Amém? Então, Deus não quer apenas me abençoar, Ele quer nos alinhar. Em todos os sentidos, irmão. E a palavra prosperidade vem trazer isso. Nos alinhar conforme aquilo que Deus tem para nós. Então, às vezes a gente vê até pessoas buscando a prosperidade, né? Sem buscar o Deus da prosperidade. Estão comigo? Entenderam o que eu quis dizer? Então, assim, não é o dinheiro em si, a gente pode constatar isso, que ele em si só não traz felicidade. Ele não traz saúde, né? Ele compra uma série de coisas que podem trazer conforto para sua casa, para sua família, um carro bom e tudo bem com relação a isso. Mas ele não te traz a prosperidade divina, aquela que nós tanto falamos aqui, meus irmãos, que é sobre a paz, aquela paz que excede todo o entendimento e que o mundo não tem, amém? Mas nós temos. Então, quando nós entendemos que o fundamento, tudo vem de Deus, entende? Tudo que eu tenho vem do Senhor.
eu passo a entender que eu sou apenas um administrador. Eu sou mordomo daquilo que Deus tem confiado às minhas mãos. Por isso, homem, nós devemos dar muita atenção aos nossos lares. Entende? Então Deus confiou a família a você como sacerdote da sua casa. Então somos nós que trazemos a segurança, a oração, a pregação da palavra. Somos nós que identificamos quando alguém não está muito bem. O filho, a esposa, opa, vamos aqui, vamos orar. Entende? Então isso é dever nosso. E a base para isso está lá em Lucas 12:15. Por favor. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. É ou não é? Podemos ter o que o mundo tiver de riqueza, irmão, mas na hora que morrer nós não vamos levar nada. Vai ficar aí, meu irmão, e quem ficar, se eles não tiver sabedoria com aquilo que você ensinou, vão brigar. Vai haver desunião na família, entende? Mas para nós, os que conhecemos a palavra, é diferente. Nós somos um povo que entendemos o que é e para que serve o dinheiro, para que serve o recurso, para que serve a prosperidade. Então eu entendo que é abençoar. Então se eu tenho muito é porque se Deus me confiou muito é porque Ele me confiou para abençoar. Amém? Então não é apenas dinheiro, não é ausência de problemas, tá? Às vezes a pessoa acha que ser próximo quer dizer que ele vai ter uma vida, né, extremamente sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de luta, e na verdade não é assim. Às vezes a gente sabe que, tanto que Jesus nos orientou, no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Amém? Então isso é muito importante que nós entendamos que o que nos prospera em primeiro lugar, como eu falei, é a obra redentora de Cristo. Por causa dele nós somos abençoados, nós somos curados, nós somos prósperos, nós somos enriquecidos. Amém? Então, além disso, nós nunca podemos esquecer que a nossa fonte é o nosso Deus. Entende, irmãos? Que Ele, que é o Criador dos céus e da terra, e todo recurso que aqui existe, foram criados por Ele. Quando eu entendo isso, todas as outras coisas ficam fáceis. Amém? Então, é pela fé, crendo e confessamos que nós vamos viver as promessas de Deus em nossa vida. Amém, irmãos? Então, em 2 Coríntios, por favor, Ana, 9, a partir do versículo 6, eu vou ler até o 12. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Próximo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Vou repetir: para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Aleluia! Então, tem um propósito. Nós não somos prósperos por acaso. Nós somos prósperos para abençoar.
Está provado, não somos nós que estamos falando, não é o ministro que vem aqui para falar, não é ele que quer que você dizime mais, que você oferte, não é o que está na palavra, irmão. Nós não podemos falar o que não está aqui, entende? Então, nós precisamos ter esse entendimento que o que nós temos é literalmente para abençoar o próximo. É o que nós vamos ver na lei da semeadura. Então, quantas vezes eu e você já ouvimos que nós colhemos o que plantamos? É ou não é? Acabamos de ler: o Senhor dá semente ao que semeia. Entende? Nós colhemos os frutos daquilo que plantamos. Entende? E aí você pode se perguntar: mas, irmão, o que é prosperidade bíblica? Né? Além do que a gente que eu já contextualizei aqui, que já falei diversas formas de prosperidade. Então, quando eu entendo que a vida responde ao que eu planto, eu entendo que é consequência dos meus atos. Eu entendo que eu não posso pegar um cartão e gastar desenfreadamente, porque mês que vem a fatura vai chegar, sabendo que eu ganho 2.500 e vou gastar 3.000 no cartão. Entende? Então, isso é muito importante, eu saber que eu vou colher o que eu plantei. Então, se eu não quero problema, eu não devo plantar ou semear problema, porque hoje eu posso desfrutar daquilo que aquele cartão pode comprar, mas o dinheiro não é meu e a conta vai chegar. Não é assim? E a base para isso, vamos lá em Salmo, por favor, Salmo 1, do 1 ao 3. Aqui eu quero te apresentar 3 pilares. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Próximo, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto lhe faz será bem sucedido. Então, essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Nós sermos bem sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Amém? Agora, o que eu preciso entender que para que isso aconteça, os 3 pilares são a alma próspera, amém? Uma vida alinhada com Deus, e eu vou colher os frutos constantes disso. O que eu fizer vai dar fruto, irmão. Eu já contei aqui em algumas oportunidades, mas eu vou contar de novo. Amém? Se você ouviu, tenha paciência com o irmão. Mas certa vez a gente tinha um desejo muito grande de ir em Campina Grande. E a gente não tinha todo o recurso. Né? Eu já pela fé tinha feito a aquisição de passagens, mas faltava o principal, que era o dinheiro da estadia. Então eu não tinha como passar lá os dias, almoço, né, o hotel, o Airbnb, enfim. E eu coloquei como propósito naquela época vender uma bicicleta. E olha, irmão, que para eu vender bicicleta, Deus tem que ter falado. Tem certeza, Senhor? É isso mesmo. Mas Deus confortou meu coração. Vai, vende, vai ser bom para você. Aí eu coloquei, anunciei. Mas, irmão, eu fiquei mais de ano vendendo tentando vender e nada. Mas na semana que ia ser o evento, que era em março, era tipo assim, era igual hoje, era a semana, essa semana agora é pré-acampamento, né? A semana era exatamente nessa semana que eu estava. Pré-conferência de pastores, aí meu Deus. E aí teve um dia que eu dei um passo de fé, irmão. Eu cheguei e impus a mão sobre aquela bicicleta e falei: Deus, eu quero vender hoje. Não é amanhã, não é sábado, eu quero hoje. Se o Senhor tem para mim naquele lugar, eu quero vender, porque eu quero ter o dinheiro para ir. Em nome de Jesus, eu declaro vendido. E pronto, fui trabalhar, irmão.
Então, 11 horas o primeiro entrou em contato. Quando o primeiro entrou em contato, eu falei, meu Deus, glória a Deus. Aí o irmão falou assim, não, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, tu manda essa bicicleta para cá? Eu mando, irmão, você pagando, que mal tem, manda o dinheiro que eu mando a bicicleta. Mas mesmo assim eu não senti muita firmeza, né? Depois que ele desligou e tal, aí eu falei assim, Senhor, ainda está muito longe. Para hoje, está longe demais, tem que ser mais perto. Aí quando deu 11h30, o segundo entrou em contato. E aí quando o segundo entrou em contato, ele falou assim, irmão, eu estou aqui em Planaltina do Goiás. Agora são 11h30 da tarde, eu vi as fotos desse equipamento e eu quero ir aí. Eu vou e tu me espera. Eu falei, vem irmão, estou te esperando, pode vir, pode vir. E aí ele, tá bom, então eu tô indo. E aí veio e tal, e a princípio ele, né, queria olhar e tal, não falou nada de dinheiro, que já ia vir com dinheiro nem nada. E aí quando ele chegou ali por volta próximo da água mineral, ele me mandou mensagem, né, e pediu a localização. Só que eu fiquei meio com o pé atrás, né? Eu falei, rapaz, OLX, será que eu dou a localização? Irmão, mas na hora o Espírito falou assim, tu não pediu? Então deixa vir, é eu que estou mandando. Aí eu, aleluia Deus, vou mandar. Aí mandei, quando o irmão, daqui uns 20 minutos, ele bateu lá na porta. Rapaz, mas foi tão bom, irmão. Ele montou naquela bicicleta, ele deu uma volta em frente à casa da minha mãe aqui na QE15. E aí, daqui a quando ele voltou, ele falou, é minha, irmão. Vou pegar o dinheiro ali no porta-luva do carro. O bicho pegou o dinheiro todinho assim, o bolo de dinheiro, e entregou na minha mão. Aí eu olhei para ele e falei, irmão, tu acredita em resposta de Deus? Aí ele olhou para mim assustado assim, né? Tu é resposta de Deus. Eu orei hoje de manhã. Tu acredita nisso? Que eu orei pedindo a Deus para vender e Deus mandou você aqui hoje para comprar esse equipamento. Para me abençoar. Você acredita? Ele ficou assustado, cara. Eu não sei o que aconteceu, né? Nunca mais falei com ele depois daquilo, mas aquilo foi um testemunho para ele, eu tenho certeza. Que aquilo ficou no coração dele e, irmãos, é isso que a palavra diz, a meu e a seu respeito. Quando a nossa vida está alinhada prosperamente diante do Senhor, você peça, irmão, peça que Ele vai conceder, desde que seja para um bom fruto. Então tenha convicção disso. E nós fomos, foi uma bênção, a gente foi, desfrutou de momentos maravilhosos, que foi uma semana de muito descanso, né, Ana? E a gente voltou impactado daquele lugar. Então essa é a vida que Deus tem para nós. Então, quem prospera na alma, prospera na vida. Amém? Então nós temos que ter essa convicção, porque a renovação da mente vai trazer esse entendimento. Amém? Então, agora eu quero falar um pouco sobre ofertar. Ofertar, irmão, não é um investimento. Ofertar é uma adoração de fé. Entende isso? Então, se você parar para se perguntar, Tiago, mas ofertar, ou você pensar assim, a quem eu devo dar, né? Vamos lá, Mateus 5,42, por favor. Dá a quem te pede e não voltes as costas a quem deseja que lhe emprestes. Isso aqui não está falando só de dinheiro não, entendeu, irmãos? Então, o que Jesus quer nos dizer aqui é que nós devemos estar dispostos a fazer sacrifício. Entende? Então, quando ele fala, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes, né? Talvez o sacrifício que Jesus quer que eu e você faça é pensar 2 vezes antes de recusar um pedido de ajuda. O que a Bíblia diz a esse respeito, quando ela nos ensina assim, se um irmão que tem necessidade te pedir e você falar, ô meu irmão, é assim mesmo, vai passar, vai com Deus, em nome de Jesus. Tá certo isso? Então, é esse tipo de sacrifício qual esse versículo está destacando. Nem sempre ele quer dizer o dinheiro, mas às vezes pode ser uma conversa, às vezes pode ser um abraço, entende? Às vezes, irmão, nós temos aquela impressão de que só nós temos problema,
mas a verdade é que só muda o CEP da minha casa para a sua, entende? E tem momentos em que eu e você chegamos à igreja de uma forma que às vezes falou assim, hoje eu estava precisando tanto de uma palavra amiga, de alguém para conversar, e aí Deus manda alguém para você abraçar, para você conversar. Porque a prosperidade que habita em mim e em você, entende? É a Bíblia, é a prosperidade bíblica, é o que eu tenho para oferecer para o outro. Entende? Então, quando eu entendo que tudo vem de Deus, eu não temo perder. Concordam comigo? Porque vem dele. Ele é o supridor. Ele é o criador. E tudo que eu faço, o meu trabalho, né, os meus rendimentos, aquilo que eu faço para manter a minha família, foi Deus que me concedeu. Quando eu entendo isso, irmãos, eu não temo perder, né? Então, nem eu e nem você vai achar penoso dar. Então, tem muita gente que às vezes para ele é um fardo se desfazer de algo ou abençoar alguém, mas para mim e para você não é. Porque nós somos desprendidos, por isso é que a prosperidade nos alcança, porque Deus fala, você tem para você e você tem para o outro. Amém? Em Mateus 7,12, diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Gálatas 6, 9 e 10 nos ensina, nos diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, não desfalecermos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Então, o fluxo é receber, semear, e depois que eu semeei, Deus vai multiplicar. E depois que Deus multiplicou, eu compartilhei. Amém? Então, ofertar não é investir, é sacrificar. Então, apesar da clara observação de que Deus multiplica e prospera o ofertante, a oferta não deve ser vista como um tipo de investimento financeiro, como um rendimento mensal. Ah, Deus, eu vou ofertar porque eu sei que se eu ofertar, o Senhor vai me dar um carro novo, o Senhor vai me dar uma casa nova. Não, meu irmão. Misericórdia, Deus olha o nosso coração. Então, quando eu entendo que a oferta é um sacrifício, a oferta não é para mim, é para abençoar o outro. Amém? Então, ofertar é adorar a Deus e reconhecer a causa do Evangelho. Amém? A Bíblia garante que é Deus quem nos recompensa. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Amém? Então, muitas das vezes a gente sabe que existem abusos, mas nós somos pessoas guiadas pelo Espírito. Então, por sermos guiados pelo Espírito, você sabe quando você deve dar e quando você não deve dar. Se você estiver atento à voz do Espírito, às vezes você não tem paz, alguém que te pediu na rua. Não, eu sei que se eu der, essa pessoa vai pegar esse recurso e vai comprar droga. Só pela fisionomia dele eu já vejo isso, então eu não vou dar. Entende? Então, nós somos guiados pelo Espírito. Assim como você também pode ser guiado, às vezes Deus vai colocar você em situações. Por isso é tão importante. Hoje é raro a gente andar com recurso na carteira, né? Mas, irmão, eu incentivo você a andar com uma nota de 50, com uma nota de 100 e seja guiado. Muitas vezes Deus vai te mostrar pessoas que falam, abençoa a vida daquela pessoa lá. E, meu irmão, quando isso acontecer, não endureça o coração. Não endureça o coração. Uma vez uma situação aconteceu comigo lá na Comercial Norte.
E eu senti que eu devia abençoar um catador de lixo daqueles que estavam puxando o carrinho. E irmão, ele estava descalço na chuva, que aquilo, sabe, doeu meu coração. E na hora o Espírito, oferta na vida dele. E era bem na semana de final de ano, sabe? E aí, irmão, só que naquele tumulto do trânsito eu não consegui parar o carro, sabe? E aí é aquele pensamento, não, deixa pra lá, isso acho que é coisa da minha cabeça. Mas antes de eu chegar em Taguatinga Centro, eu fui incomodado de um jeito que eu tive que voltar. Eu falo, não, eu vou voltar, eu vou achar aquele homem de novo, vou parar o carro. Quando eu parei o carro, ele assustou, porque ele achou que eu ia bater nele. Que estava uma chuva tão forte que ele assustou, ele não esperava que eu fosse, né? Mas é isso, porque nós somos guiados. Então, às vezes, Deus pode te direcionar para você abençoar alguém. Pode ser um irmão da igreja, pode ser alguém que você vai ser guiado, pode ser um parente. Amém? Então, esses são para quem nós devemos doar. Então, nós temos a família, nós temos os necessitados, nós temos a igreja e nós temos as missões. Amém? Amém? Os parentes. 1 Timóteo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. Então nós nascemos de novo. Nós fomos renovados através dessa palavra. E o amor de Cristo é o nosso maior exemplo, irmão. Então, a nossa família, por mais que muitas das vezes a gente não é tão próximos, às vezes, como deveria uns dos outros, ou de parentes, ou de primos, mas a sua família principal, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe, essa nós temos que estar constantemente abençoando. Amém? Existem alguns questionamentos sobre ofertas, né? Então, no mundo de hoje, a gente vê que tem muita gente se levantado contra essa prática de ofertas. Irmãos, o nosso entendimento não é o que o mundo diz, amém? Os nossos princípios são bíblicos. Então, nós entendemos que pela fé nós ofertamos. E ao nós ofertarmos, nós não estamos aqui pregando nenhuma barganha com Deus. Mas o que nós queremos sempre, e você também, nunca, eu tenho absoluta certeza que todas as vezes que você entrou aqui, você ouviu falar sobre oferta, ninguém nunca te obrigou a nada. A palavra que você mais ouviu aqui é que esteja livre, irmão. Oferte aquilo que está no seu coração, aquilo que o Espírito Santo te disser. Não fomos nós. Amém? E nós entendemos que essa oferta, ela tem um princípio, ou ela tem um objetivo, né? Abençoar vidas. Amém? Essa estrutura que nós temos aqui, ela é mantida com as ofertas, com os dízimos. Amém? Então, há um tempo atrás, você viu o pastor falar muito sobre uma campanha da reforma, né? Onde nós reformulamos todo o altar, pintamos, trocamos aqui, tem a fachada ali fora, tem a placa que estava velha, estava já deteriorada. Então, as nossas ofertas, ela tem um objetivo, amém? Manter essa estrutura, e essa estrutura aqui é o que tem alcançado muitas vidas. Alcançou a minha, alcançou a sua, alcançou a da sua família, amém? Então, por isso é que para nós não é pesado ofertar ou dizimar, porque é um investimento no reino. Amém? A Bíblia ensina que nós devemos congregar. Então, para que isso está lá em Hebreus 10, 25. Por favor. 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns,
Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, quando eu entendo que eu preciso congregar, eu preciso de um lugar. Como igreja local, esse é o lugar onde nós nos reunimos. E essa estrutura, como eu falei, ela precisa ser mantida. Então, por isso que é a importância dos meus e dos seus dízimos, amém? E das suas ofertas. E também, nós também podemos destacar a questão das missões, né? Você sabe que uma vez por ano, e já está se aproximando, né? Agosto já está aí, e nós fazemos um culto especificamente para missões. Nesse culto, nós recolhemos uma oferta, e essa oferta é destinada a missões. Então, esse é um ministério que investe em missões. Exatamente para que você saiba que missionários são enviados. Já teve situações aqui em que nós colaboramos com missionários que foram ser treinados em Campina Grande para serem enviados. Amém? Então, esse é um ministério que investe em missões. Então, isso é para que nós saibamos para onde está indo o nosso recurso. Amém? Romanos 10, 14 e 15 diz assim: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Sou eu, é você, somos nós. Nós não estamos lá, talvez, em algum lugar do mundo, alguém que foi enviado, mas nós sustentamos essa missão, irmão, de pregar o evangelho. Amém? Aqui nós estamos numa missão que o Senhor nos confiou. Amém? Através da vida do pastor, Deus deu a direção e hoje nós estamos aqui neste lugar, neste ponto. Amém? Em Atos 18, 1 a 5, aqui a gente fala das viagens de Paulo. Então é para que eu e você entenda o quão importante é o tema missões na Bíblia. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então você vê que Paulo já inaugurou o tema missões no Antigo Testamento, viajando, levando a palavra por todo canto. Amém? Então, Filipenses 4, por favor, Ana, a partir do 13. E aqui é importante, Filipenses 4, a partir do 13. Aí vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Próximo. Todavia, fizeste bem associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, Filipenses era uma igreja que ajudava Paulo nas missões. Eles ofertavam para que Paulo chegasse a outros lugares e pregasse o evangelho. Amém? Então, esse tema é muito importante. Ofertas. Hã? Amém. Glória a Deus. Ofertas alçadas. Eu já falei que são essas ofertas em que nós recolhemos com um propósito específico. Na nossa igreja nós podemos destacar, do tempo que eu estou aqui, como eu já citei, o púlpito, as cadeiras. Eu lembro que nós fizemos a campanha para comprar essas cadeiras que eram mais confortáveis. Antes eram essas cadeiras mais comuns de festa, branca, Então sujava muito, Às vezes incomodava você ficar muito tempo sentado. Então a gente levantou aqui uma oferta para que essas cadeiras fossem
comprado. E glória a Deus, hoje nós estamos sentados com maior conforto, amém? A fachada, a placa, amém? E nós vamos continuar, irmãos, nós vamos continuar. Eu sei que Deus tem mais para este lugar, e nós vamos, às vezes, melhorar estruturalmente aqui de uma forma em que o ambiente fique 100% confortável, amém? E é a minha oferta e é a sua oferta que vai ajudar para que isso se realize, amém? E aí eu quero entrar no ponto final, que é o dízimo, amém? Então, também é um assunto de muita controvérsia, né? Atualmente, muitas pessoas falando coisas que muitas vezes é inverdade, irmão. Tem gente que está falando sem saber. Tem gente que está falando porque ele joga lá na inteligência artificial e ele sai fazendo um vídeo dizendo que o dízimo não é mais da nova aliança. E com isso ele, sabe, acaba contaminando outras pessoas. Entende? E às vezes a pessoa, por ser novo na fé, por não conhecer tão bem a palavra, porque esse é o meu e o seu dever. Então, por isso que nós temos a necessidade de estarmos constantemente analisando. Você também aqui é incentivado a tudo que o ministro falar aqui em cima, você fala, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e confira. Então, se alguém falar alguma coisa errada aqui, você vai saber, meu irmão. Você está entendendo? Então, nós temos que ter muita cautela com isso. E aqui, uma coisa que você tem que ter ciência é que nós não brincamos com vidas. Nós não brincamos com os recursos do que Deus tem confiado em nossas mãos. Essa igreja, ela é administrada, né, por congregações maiores. Essa igreja, ela presta conta para a Receita Federal todo ano. Então aqui é uma atividade séria, irmão, que a gente entende que nosso ponto principal são as vidas, mas nós também precisamos prestar contas daquilo que fizemos, para que tudo fique de uma forma bem transparente. Amém? Então, o assunto o assunto dízimo está em toda a Bíblia, não só na lei de Moisés, como alguns afirmam, né? Então, a prática do dízimo com entendimento, ela abençoa tremendamente o doador. Então, nós precisamos compreender a revelação bíblica para que possamos desfrutar do poder de praticar a palavra com entendimento e fé. Malaquias 3,10 é um texto muito conhecido. Coloca aí. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Novamente, eu vou falar o que eu falei lá no início da ministração. Irmão, quando nós entendemos que a nossa fonte é Deus, nós somos desprendidos das coisas materiais desse mundo. Nós não temos problema em dar, em doar, em abençoar, seja o que for. Amém? Então, o que é dízimo? No Antigo Testamento, a palavra em hebraico, me perdoe se a pronúncia não for bem essa, tá bom? Mas eu vou me esforçar aqui. É maaser, ou seja, dízimo é a 10ª parte, pagamento da 10ª parte, segundo a Strong. Amém? No Novo Testamento, a palavra é decate, novamente, 10ª parte de algo, dízimo. Dízimo dos frutos da terra, né? E dos rebanhos que pela lei de Moisés eram entregues aos levitas na congregação de Israel. Avançando. Então, o dízimo é a 10ª parte do rendimento financeiro de alguém. Essa parte é dada em oferta ao Senhor como gratidão pelo sustento e provisão de Deus em nossa vida. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda.
e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus é bom, irmãos. Eu só devolvo aquilo que eu administro. Entende? Então não é pesado, porque eu entendo que o que chega até mim foi dado por Deus. Amém? Então a palavra primícias aqui em Provérbio nos traz exatamente a ideia do dízimo. Então, dar o dízimo é honrar a Deus. Então, é uma declaração da crença que Ele é fonte da nossa vida e do nosso sustento que vem dele. Ou seja, é Ele quem nos dá a força para trabalhar, para enriquecer, para prosperar. Deuteronômio 8, 17 e 18, por favor. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. É dele, irmãos, é dele. Tudo vem dele. Amém? Então Deus é a nossa fonte de recursos. Salmo 89, 11 nos ensina: teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu o fundastes. Ageu 2:8. Minha é a prata, é o Senhor dizendo, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. 1 Crônicas 29, a partir do versículo 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Aleluia. Então, como vimos nesses versículos, Deus é o Criador de todo o recurso que existe sobre a terra. Então, toda a força do homem desenvolve para gerar valor e enriquecer. Amém? Não há atuação financeira, comercial, produtiva ou humana que não lide com o recurso que Deus criou. Dessa forma, podemos entender que toda riqueza tem a fonte de Deus, como eu reforcei aqui várias vezes. Amém, irmãos? Então, eu vi esse exemplo aqui, eu gostei muito. Por exemplo, uma mineradora para desenvolver toda sorte de acordos econômicos. A matéria-prima dela é minério. Da onde vem o minério? Da terra. Quem criou a terra? Deus. Amém? Então, assim como hoje, muito importante no nosso tempo, a informática, né? O silício, o que o silício faz? O chip que você tem no seu celular, o chip que tem naquele computador, nas câmeras, nos relógios, é o que o silício faz. Da onde vem? Da terra. Foi Deus quem criou, irmãos. Aí talvez você pode falar assim, mas eu trabalho só com gente. Mas a sua atividade que só trabalha com gente, você vai usar recursos que Deus criou. Inclusive o ser humano, nós, amém? Que somos criados por Ele. Então, é fácil entender que Deus foi quem providenciou de alguma forma, né, o recurso que cada ser humano possui sobre a terra. Então, o nosso salário, o nosso rendimento, a nossa herança, qualquer coisa é resultado da criação de Deus, sendo usado pelo homem. Então, quando eu entendo, irmãos, que eu realmente devolvo para Deus
aquilo que chegou até minhas mãos, porque eu fui abençoado por Ele, então eu entendo que eu estou apenas honrando a quem me supriu. Amém? Então, e eu não sei se você, mas no início da minha trajetória cristã, eu me perguntei muito assim, onde começou o dízimo, né? E aí, a princípio, eu ouvi muitas coisas. Eu vi gente que dava o dízimo e falava que era abençoado. Eu via gente que dava o dízimo e falava, mas para mim é um fardo. Eu via outros que falavam, eu não dou, sabe? Tinha outros que falavam que não era obrigado a dar. Aí ficava aquela confusão. Mas, irmãos, entenda uma coisa: quando nós olhamos para o que a Bíblia diz, o que está aqui, irmão, é o que é o correto. Amém? Então, para que nós entendamos, a prática do dízimo começou muito antes da lei. Na verdade, esse é um princípio eterno. Amém? Gálatas 14:17, por favor. Gálatas 14:17. Ana? Travou? Vai destravar em nome de Jesus. Gálatas 14, versículo 17. É o 4? Então perdão. Ixi, tá testando. Glória a Deus, vocês estão espertos, hein, irmão? Obrigado, pastor. Não tinha pensado nessa opção, nessa alternativa. 4:17. Os que vos obsequiam. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastá-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Eu acho que eu vacilei aqui, irmãos, se vocês me perdoem, porque esse não era o contexto. Amém? Mas o que eu quero frisar aqui? Que o dízimo, na verdade, ele veio muito antes da lei. A lei veio no tempo de Moisés. Então, Abraão foi o primeiro dizimista registrado na Bíblia. E o seu exemplo é muito esclarecedor. Então, o que a Bíblia fala? Que Abraão, não sei se você já leu. Perdão, misericórdia, eu falei Gálatas, né? Senhor me perdoa. É Gênesis, irmã, 14:17. Perdão. Perdão, irmãos. Agora vai. Após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Próximo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Próximo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. O 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então o dízimo veio antes da lei. Amém? Então, esse contexto aí, Abraão foi salvar Ló. E quando Abraão salvou Ló, ao voltar da batalha, a Bíblia diz que um misterioso sacerdote cananeu chamado Melquisedeque saiu ao seu encontro e o abençoou. Isso é interessante, pois aqui nós temos aquele que havia recebido as promessas de Deus e quem Deus havia escolhido para desenvolver a família e a genealogia de Jesus. Então, sendo abençoado por alguém que a Bíblia dá pouquíssimos detalhes.
Melquisedeque. Então, Abraão reconhece Melquisedeque como alguém que fala da parte de Deus, de fato, e obviamente concorda com ele, que afirma que foi Deus quem fez Abraão triunfar. Amém? Quem nos faz triunfar? É o Senhor. Quem nos provê? É o Senhor. Amém, irmãos? Hebreus 7, estou terminando. Hebreus 7, 1, por favor. E aqui nós vamos ver no Novo Testamento falar exatamente sobre Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Porque este 2, por favor, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Próximo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Esse foi quem Abraão deu o dízimo. Então, o nosso entendimento é que o dízimo nós damos ao Senhor e não a homens. Amém? O que eu faço ao entregar o meu dízimo, eu estou devolvendo, estou em uma oferta, em um dízimo de gratidão, devolvendo ao Senhor aquilo que Ele me abençoou. Amém? Aleluia. Outro exemplo de que no Antigo Testamento, né, foi Jacó. Então Jacó falou: se o Senhor me abençoares no meu caminho, guardar a minha ida e a minha volta, eu vou dar a 10ª parte de tudo aquilo que eu ganhar. E ele foi abençoado. Amém? Na ida e na volta. Amém, irmãos? Para encerrar rapidamente, existem inimigos daquilo que eu e você fazemos com relação àquilo que nós trazemos de ofertas, de dízimos. O que você quer dizer com isso, irmão? É a avareza. Em Lucas 12, 15, por favor. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Novamente, não levamos nada. Nós viemos sem nada e ao pó nós retornaremos sem nada, se Jesus não voltar. Amém? Então, a avareza faz o homem tirar os olhos de Deus. Entendeu? Estabelece uma busca incansável por material. E esse não é o objetivo do Senhor. Amém? A cobiça é a filha da avareza. 1 Timóteo 6, 9 e 10, por favor. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensentes e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, irmãos. A outra é a preguiça, Provérbios 24. A preguiça, ela pode travar a atuação de Deus em nossas vidas. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Então, não adianta eu achar que eu vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido e achar que Deus vai me prosperar. Se eu não me mover, se eu não entrar em ação, não vai resolver, irmãos. Amém? E aqui eu encerro com os excessos, né? Então, vale lembrar que tudo o que nós recebemos da parte do Senhor em termos de prosperidade, eu tenho um objetivo que é abençoar o próximo, abençoar os da minha casa, abençoar a igreja, multiplicar a obra do Evangelho nessa terra, enviar missionários, amém?
Quando eu entendo isso e que a provisão vem de Deus, eu não estou preso a recurso nenhum desse mundo. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Você foi abençoado? Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é o nosso guia, Senhor. Obrigado, Deus, porque a tua prosperidade, Senhor, nos traz entendimento de que nós abençoaremos, Senhor, nós, a nossa casa, o nosso próximo, a nossa igreja, Senhor. Nós sustentaremos a obra do Evangelho nessa terra, Pai. Nós sabemos, Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos tem um objetivo, Pai. Nós não queremos ser prendidos a nenhum recurso material deste mundo, Pai. Nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, é o objetivo de abençoar outros, Deus. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos negócios, Deus. Multiplica os teus servos, Pai, as tuas filhas, os teus filhos, as famílias aqui, Deus, representadas neste lugar, Pai. Nós entendemos, Pai, que o Senhor tem um propósito com a prosperidade, Pai. E nós entendemos que tudo que nós lançamos no teu reino, Pai, como semente, Pai, não volta para nós vazio, Deus. Nós temos essa convicção, Pai, e nós não somos prendidos a nenhum recurso deste mundo, Pai. Nós oramos para que a família do Senhor prospere nessa terra, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.